Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos continuar a criação do nosso formulário e vamos agora adaptar o nosso formulário para a versão desktop. Então estamos aqui no nosso ambiente. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir um novo terminal e digitar yarn start para iniciar a nossa aplicação. Aplicação rodando. Aqui eu vou para o endereço e vou colocar /sim app para ir para o nosso formulário. Então, por enquanto, o nosso formulário está adaptado à versão para pequenas telas, né? A versão que a gente chama de a versão móvel, versão mobile. Mas quando a gente coloca um pouquinho maior, o nosso formulário ele não se apresenta, né, tão bem. Então, o que é que a gente quer fazer? Quer adaptar esse formulário para ele ficar também com aparência boa na versão desktop. Então aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente está numa versão maior, o e-mail, né, e o contato aqui, ó, ficam lado a lado. Que essas informações também do tipo, função, titulação, todas essas informações, né, ficam lado a lado. Então nessa aula a gente vai fazer essa adaptação. Então o que é que eu vou fazer? Vou aqui em criar conta. Aqui em criar conta, vou mexer em alguns elementos. Então, vou deixar aqui essa tela grande para a gente poder ir analisando. Então, a gente vai mexer em alguns elementos. Então, o primeiro elemento que eu vou mexer é aqui no nosso formulário. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, @media para adaptar, né, o nosso programa aqui a telas maiores. Então, vou colocar min width de 768 pixels. Vou dizer, né, como minha tela deve se apresentar quando ela tiver com a mídia, né, com a tela desse tamanho aqui em particular. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar uma borda de 1 pixel sólida e vou colocar essa borda na cor que a gente definiu para as bordas. Se a gente salvar aqui, for aqui, esperar o nosso código compilar. Beleza, ao rodar aqui, né, a gente vê, ó, que o nosso formulário ele agora tem uma borda. Beleza, então, mas o que é que a gente vê, né? A gente vê algumas coisas aqui que não estão tão bem. Por exemplo, o nosso conteúdo ele está muito próximo à borda, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Para a gente fazer uma distância do conteúdo ao fim da caixa, né? Ou seja, até as bordas, a gente pode mexer no padding. Então, a gente pode fazer aqui, pode colocar um padding. Vou colocar aqui um padding de... Vou colocar aqui 50 pixels. Beleza, a gente vê agora que o conteúdo, né, do nosso formulário já se distanciou, né, das bordas, fazendo com que ele fique com aparência mais legal. O que eu vou fazer também, né, os cantinhos, né, das bordas estão muito quadrados. Então a gente pode definir aqui um border radius, definir aqui de 0.8 rem. Beleza, vou salvar. Pronto, as bordas agora ficaram um pouquinho mais arredondadas. E o que é que eu vou fazer? Na versão, né, desktop, eu queria diminuir um pouco mais a largura, né, do nosso form. Então a gente definiu ele com 90. Eu vou dizer aqui para quando ele tiver, no caso, uma versão maior, eu vou dizer que o tamanho dele vai ser 70%. 70% da largura, né? Então nosso formulário agora ficou muito mais elegante. Beleza, vamos fazer mais algumas alterações. Então vamos modificar aqui o nosso name também. Então aqui eu tenho o nome, né, o sobrenome. Quando tiver uma tela maior, né, eu posso deixar esses elementos
lado a lado. Tem que eu vou fazer, né? Se a gente olhar aqui no nosso formulário, a gente vai ter um name, ó. O name container, que vai ter a nossa foto e o nosso nome, né? E o nosso nome aqui, ele tem o nome e o sobrenome. Então aqui especificamente em name container, eu posso fazer o que? Posso vir aqui e colocar @media, colocar aqui min width, tá? A largura, né, a partir de 768 pixels, eu vou colocar o display como flex. Então, vamos analisar agora como nossa aparência do nosso site ficou. Beleza, agora ficou a foto, ó, é o nosso name, né? Então, o nosso name é composto por o nome e o sobrenome. Então, a gente pode também fazer algumas alterações aqui no name. A gente vai aqui agora para o name. Vamos colocar também aqui um @media. Beleza, vamos colocar aqui min width 768 pixels. Fazer algumas configurações aqui. Primeira coisa, eu vou colocar display flex, salvar. E a gente vai ver agora que os nossos elementos estão lado a lado. Beleza, eu vou colocar aqui o width de 100%. Para quê? Para que esses elementos, né, consumam todo o espaço, né, que foi dado a eles. Então, por enquanto, né, eles não consumiram aqui todo o espaço. Então, aqui eu disse o que, né? Que o name ia ficar com 100%, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui um background color tomate, só para a gente ver como é que esse elemento tá. A gente vai ver, ó, que o name, ó, está consumindo 100%, né, do espaço dele. Só que os elementos que estão internos, seja o nome e o sobrenome, aqui não estão consumindo, né, todo o espaço que poderia, né, que está sendo reservado para eles. Beleza, então o que é que a gente pode fazer? Então, analisando aqui, se a gente for analisar o nome e o sobrenome, a gente vai ver, ó, que eles são do tipo input. Se a gente for analisar aqui o input, beleza, aqui está o elemento input. A gente vai ver, ó, que esse input é composto pelo label, né, o rótulo e o campo de entrada em si. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode manipular aqui esse input container. Para a gente poder manipular, vou ter que exportar aqui. Eu vou colocar default, na verdade, export input container. Eu vou mexer também no select container. Então, já vou também exportar o meu select container. Vamos ver aqui, input select. Beleza, aqui eu vou exportar também o nosso select container. Então, fazer export const select container. Beleza, fechar aqui, vou voltar aqui para o nosso criar conta. Então, do input, além de importar, né, o input, eu vou importar aqui o input container. Do select, além de importar o select, eu vou importar aqui o select container. Beleza. Então, aqui no name, eu vou fazer o que? Eu vou dizer, ó, que os elementos, que no caso são do tipo input
container, eu vou dizer aqui, ó, que a largura dele, ou seja, o width, vai ser aqui 100%. Se a gente analisar agora a largura, né, dos nossos campos, eles estão consumindo 100% da tela. Mas o que é que acontece? Eles estão muito juntos, então eu queria colocar, né, uma margem nesse elemento aqui referente ao sobrenome. Beleza, o sobrenome é quando eu tenho o que? É o segundo elemento, né? Então vou ter o input container, que vai ser o input do nome, seguido de um input container aqui, que é referente ao nosso sobrenome. Então estou dizendo aqui, né, o input container, que é imediatamente precedido por outro input container, que no caso a gente aqui tá com a regra aqui no caso para pegar o nosso sobrenome, porque o sobrenome tem essas características. Então eu vou aqui colocar o margem left, vou colocar aqui de 10 pixels. Vou salvar. Beleza, a gente já viu, ó, que deu um distanciamento aqui entre o nome e o sobrenome. Na verdade poderia ter colocado até mais, né? Mas eu vou deixar assim por enquanto. Beleza, então eu vou tirar aqui o background. A gente vê aqui os nossos elementos, eu vou só alinhar para que eles fiquem aqui centralizados. Então o que é que eu vou fazer? Aqui no name, né? Eu vou colocar um align items, colocar center para centralizar esses elementos verticalmente. Então agora a gente vê que os elementos, né, aqui estão no centro. Mas o que é que a gente percebe, né? Que esse elemento aqui, ó, essa caixa que representa aqui um círculo, ela está um pouco oval, né? Isso porque quando você define um elemento flex, então o item ele tem uma propriedade chamada shrink, que é a capacidade desse elemento se amassar, né? Então nesse caso aqui, o HTML está permitindo que esse elemento, na verdade o flex que a gente definiu está permitindo que esse elemento aqui ele se amasse, né? Então a gente pode tirar esse comportamento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em foto, eu vou colocar aqui um @media, colocar aqui min width 768 pixels. Eu vou definir aqui uma propriedade do item, que no Flex eu tenho tanto propriedade como para o container, né? Propriedade do elemento, que tem outros elementos internamente, tenho também para o item, né? Que permite controlar algumas propriedades. Tem essa propriedade aqui, flex shrink, e define a capacidade de um item se amassar. Se eu definir ele como 0, então esse item não vai mais permitir, ó, ser amassado. Então por isso aqui que ele vai ficar com aspecto aqui de círculo. O que é que eu vou fazer mais? Agora ele ficou muito próximo ao nosso input, né? Então vou colocar um margin right, colocar aqui de 10 pixels. Beleza, agora já se distanciou um pouco, né? Agora os nossos elementos estão com aparência agora melhor. Beleza, eu vou modificar agora os nossos contatos. O que é que a gente vai fazer, né? Os contatos, se a gente analisar, né, o e-mail, ó, o telefone está ao lado do e-mail, né? Então vamos fazer aqui algumas alterações. Beleza, o contato está aqui. Vamos colocar aqui @media, colocar min width 768 pixels. Beleza, aqui eu vou colocar o que? Display flex. Então, se eu colocar display flex no contato, né, a gente já vai ver, ó, que esses elementos vão ficar lado a lado.
Porque o nosso contato, né, ele tem tanto o e-mail quanto o telefone. Deixa eu baixar aqui só para a gente ver. O contato tem o e-mail e tem o telefone. Beleza, o que mais que eu vou definir? Vou definir a largura dele de 100%, ou seja, para consumir todo o espaço. Isso aqui não faz alterações, né? Que a gente definiu o container como 100%. Então a gente pode agora mexer nos itens. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, que o input container. Eu vou dizer que o tamanho dele também vai ser 100%. Salvar. Beleza, a gente vê agora que os elementos estão consumindo, né? Cada um metade, né, do espaço, porque a gente pediu, né, para ele crescer o até 100%, né, do espaço reservado para ele. Então aqui ficou só o telefone, né, ficou muito colado aqui no e-mail, né, assim como o elemento anterior. Então vamos fazer aqui algumas modificações. Vamos colocar aqui, vamos dizer que o input container que for precedido, na verdade, de outro input container. O que é que a gente está dizendo? Se eu tiver um input container, o elemento anterior for outro input container, que é o nosso caso do nosso telefone, eu vou definir aqui a largura dele como 30%. Quando a gente compilar aqui, colocar aqui, faltou um D do width. Compilar aqui, ó, vamos ver que o telefone aqui pegou um espaço menor, quer dizer, do que o e-mail. Vamos definir aqui uma margem, um respiro, né, externo à esquerda, também de 10 pixels, né, assim como a gente fez com o outro. A gente já vê ó, aqui que tem uma separação aqui desses elementos. Beleza, agora a gente vai mexer ó, com esses elementos aqui que estão um abaixo do outro, né? A ideia é colocar eles lado a lado. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eles estão dentro de Property. A gente analisar aqui ó, esses seletores, né? Vão estar dentro de Property. Então aqui a gente tem a categoria, ó, que é discente e docente, a ocupação, membro, líder e a graduação, né? Beleza, vamos fazer aqui as nossas alterações. Então vamos colocar aqui @media. @media. Beleza, vamos colocar min width de 768 pixels. A gente vai colocar aqui um display dele como flex. Só colocando display como flex, né? A gente já percebe que eles vão ficar ao lado a lado. Beleza, eu vou colocar aqui um justify content, colocar aqui space between. Se a gente fizer isso, vai ser adicionado um espaço ao redor, né, de cada um desses elementos, fazendo com que eles tenham uma distribuição, né, bem legal. Beleza, eu vou dizer aqui ó, que aqueles elementos que o select container, né, que for seguido de outro select container, eu vou fazer o que? Vou colocar uma margem left de 10 pixels. Beleza, o que é que eu vou fazer mais? Então aqui, ao invés de poderia até tirar esse justify content, eu vou definir na verdade a largura dele como 100%. Eles ficarem ali, né, coladinhos um no outro. Beleza, eu definir, né, o tamanho deles como
definir aqui, ó, como 100% o tamanho do container, né, que vai ter eles. Beleza. E aqui eu vou definir o que? Vou definir que todo select container ele vai ter aqui largura de 100%. Beleza, agora estão lado a lado, né, com a configuração bem legal. Aqui o nosso formulário, né, o que é que eu vou fazer mais? Faltou aqui um botão, né, para submeter. Então aqui no nosso formulário, depois dos field sets, eu vou criar aqui um novo container, na verdade. Vou aqui um novo componente, na verdade. Criar aqui um componente chamado submit button. E aqui eu vou criar um novo arquivo index.tsx. Aqui eu vou importar styled from styled components. E aqui eu vou dizer que const submit button vai ser igual styled ponto ser um botão. Beleza, então vou pegar aqui e aqui eu vou adicionar esse submit button. Aqui não apareceu a sugestão. Beleza, também não exportei, né? Exporte default submit button. Vou salvar. E aqui não, o visual não está pegando, mas não tem problema, né? Aqui a gente está dentro de páginas, então a gente tem que fazer aqui import submit button from, teria que sair dessas páginas, teria que sair de pages, teria que entrar dentro de componentes e teria que entrar dentro de submit button. Beleza, vou salvar. Beleza, então aqui eu errei aqui, né, quando fui digitar default. Salvar agora, export default. Beleza, e aqui eu vou colocar o que nesse, como mensagem, né, desse botão. Vou colocar aqui enviar. Então, se a gente analisar agora, a gente vai ter um botão, né, enviar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar nessas mesmas configurações que estão aqui em See More Button e vou pegar aqui, porque se a gente analisar, né, o nosso layout, esse botão aqui de submeter, ele vai ser bem parecido com aquele outro. Então eu vou colocar aqui, cadê submit button, input aqui. Então as configurações, né, com relação à aparência, vai ser bem parecido com o See More Button. Então vou só pegar nessas configurações que foram colocadas lá dentro do See More Button. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou agora no inspecionar, ver se o formulário está adaptado quando a gente diminui o tamanho da tela. Eita, quando a gente diminui o tamanho da tela, veja que a borda do formulário tá passando, né, aqui os nossos elementos. Então o que é que a gente pode fazer para resolver isso? Então a estratégia que eu vou utilizar aqui é definir, né, um tamanho para esse nosso formulário, para não deixar que ele fique tão pequeno, né, a largura dele fique tão pequena para
aqui, né, ultrapassar os nossos elementos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Fechar aqui. Fechar aqui, fechar o See More Button. E aqui eu vou fazer o que? No nosso formulário, fazer aqui uma configuração. Então, vou aqui no formulário. Então, aqui no Form, eu vou colocar aqui, a gente colocou, né, que a largura dele ia ser 90%. Então, aqui eu vou colocar o min width. E vou dizer que o tamanho mínimo que esse formulário pode chegar é a 768 pixels. Agora, se a gente for analisar, nosso formulário ele não fica menor, né, do que 768 pixels. A gente diminuir aqui mais, ele vira a nossa versão móvel, né, e tudo ok. Beleza, então eram essas, né, as configurações que queríamos fazer por hoje. Então, o que é que eu vou fazer? Abrir um novo terminal, git status, git add ponto, git status para ver o que modificamos, git commit "-m" para subir as nossas modificações, colocar aqui sim app desktop versão desktop, né, da página criar conta, git status, git push para subir as nossas modificações, modificações enviadas. Beleza, pessoal? Essa foi a versão desktop, né, da nossa página criar conta. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.